Pois muito bem, estamos aqui hoje inaugurando, o canal Sonho Med. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom estar por aqui, estar aqui falando um pouco sobre a experiência da medicina, sobre este sonho, maravilhoso que Papai do Céu me permitiu estar realizando. E eu tenho certeza e assim digo de coração que o meu objetivo aqui também é proporcionar a você esse desejo, esse entendimento de que você também, que um dia já sonhou com a medicina, vai conseguir realizar esse sonho, beleza? Também aqui tem gente que talvez não tenha o sonho da medicina, mas tem a curiosidade de entender como é que funciona, né? Como é a formação médica, enfim, nós vamos abordar aqui diversos assuntos, tá certo? Mas hoje, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar para você sobre uma coisa muito importante, que é a decisão. A decisão, sim, que cada um tem que tomar na vida, né? Tem pessoas que decidem ser advogados, decidem ser fisioterapeutas, motoristas, que decidem, enfim, a profissão que quiserem. A medicina não é diferente, né? E decidir este caminho muitas vezes não é tão fácil assim, dada as grandes dificuldades que existem neste caminho. E eu vou falar um pouquinho para vocês como foi no meu caso. Eu lá quando eu tinha mais ou menos 5 anos, né? Aí minha mãe me fez aquela pergunta, aquelas perguntinhas que as mães fazem para os seus filhos, né? Ou algumas outras pessoas fazem. O que é que você vai ser quando crescer? Eu olhei para ela, assim, do alto dos meus 5 anos, né? Uma cabeça ainda de criança, uma cabeça juvenil. E eu falei, mamãe, eu quero ser cientista. Não tinha ideia do que era ser cientista. Mas, assim, o que eu tinha na mente era aquele cara com um jaleco. E, enfim, aquele jaleco branco ali, aquilo me inspirava, sabe? Um poder, sei lá. Parecia que aquele cara de jaleco era alguém importante. E eu, na minha cabeça de menino de 5 anos, disse para ela que eu queria ser cientista. Pois bem, o tempo passou, eu cheguei na fase da escola. E aqui é uma curiosidade. Lá por volta do terceiro ano colegial, não, minto. Do primeiro ano colegial, eu falava para todo mundo que eu ia ser fisioterapeuta. Depois mudou, e aí faculdade de Direito. Aí no terceiro ano, em 2003, isso, eu pensei já em fazer medicina e de fato tentei o vestibular de medicina pela primeira vez. Não passei, né? Foi aquela frustraçãozinha e tal. E de lá para cá eu meio que guardei um pouco esse desejo pela medicina. Tentei esconder, vou dizer para você. Isso é uma coisa que a gente vai abordar. Não adianta. O sonho da medicina, ele sempre vai estar ali latente. Se você um dia sonhou, eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que já sonhou em fazer medicina e que hoje fala assim, ah, não é mais para mim. Mas lá dentro, quando vai ao médico, quando passa por uma consulta, fala, caramba, por que eu não continuei nesse sonho? Por que eu não insisti? Aí bate aquele sentimento de que já passou muito tempo, de que tá velho demais, velho demais. Coisa que a gente vai abordar aqui e você vai perceber que isso não existe, tá? Isso não existe. Mas o que existe? Existe muitas vezes a dificuldade de você assumir aquilo que você quer. Isso aconteceu comigo. Eu vi que era tão difícil no primeiro vestibular que eu fiz, em 2003, que eu falei, cara, velho, isso é muito difícil. Não sei se eu vou conseguir isso, não. E aí, inclusive, eu comecei a buscar um caminho paralelo, como muita gente faz. Então, eu virei técnico em radiologia, mas uma coisa que eu posso dizer para você, quando eu escolhi o caminho, né, da radiologia, o caminho de uma profissão técnica, eu já pensava no futuro, de que talvez isso fosse me favorecer. Por um bom tempo eu me distraí no meio do caminho, né? Mas quando chegou ali já depois de alguns anos como técnico em radiologia, eu comecei assim, não, eu quero fazer faculdade de medicina e tal. E me veio aquele desejo de novo. Mas, amigos, é difícil às vezes você assumir isso dada a dificuldade que é. E eu comecei a falar para algumas pessoas que eu queria fazer medicina, para alguns amigos, para outras pessoas, para minha família. Acredite você, meus pais me desestimularam no primeiro momento.
Eles falaram assim, filho, muda, vai. Por que você não vai fazer, por exemplo, enfermagem? Nada contra enfermagem. Inclusive, eu cheguei a estudar enfermagem. Vai fazer outra coisa. Só um parênteses aqui, ó. Eu pisei os pés na faculdade de enfermagem. Eu estudei farmácia. Me matriculei com bolsa também integral. Na verdade, todos esses aí foi com bolsa. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Mas eu me matriculei no curso de medicina veterinária. Consegui também vaga para estudar odontologia. Olha só quanta coisa. Mas é aquilo que eu disse na estante. Quando você tem o sonho da medicina, não adianta estar fazendo outra coisa que não tem outro caminho, né? Não tem. Ou você tem uma decisão a tomar. Ou você tenta matar aquele sonho que vai ficar ali, volta e meia, vai ficar, por que eu não fiz? Ou você começa a trabalhar em prol do seu sonho. E você vai ouvir incentivos, mas vai ouvir pessoas também que não vão te incentivar. Meus pais não me incentivaram a estudar medicina a princípio. E eu entendo eles, porque eles sabiam que era muito caro, que era muito difícil passar, e eles tinham medo de eu me frustrar nessa empreitada, né? Então eles falavam, vai estudar outra coisa, vai fazer outro caminho e tal. E eu também um pouco ansioso, quando eu comecei a estudar de fato e conseguir uma nota melhor no Enem, eu acabei indo, né, por esses caminhos de fazer outra coisa. E eu percebi que não valia a pena continuar. Então, o processo de você assumir não é fácil. Não é fácil. Mas falar para as pessoas, mesmo tendo algumas críticas, mesmo tendo algumas pessoas que não me incentivaram aí, mesmo assim isso me ajudou a consolidar dentro de mim o desejo e a vontade de fazer. E quando é que a gente começa de fato a acreditar que é possível? E quando é que a gente começa de fato a acreditar que vai dar certo, que é isso aí o caminho, começa a dar aquela pontinha de esperança? É quando você começa a trabalhar em prol da sua decisão, né? Então, quando eu falei, não, vou fazer medicina agora, né, já vi que não é outros caminhos, que é medicina, eu comecei a estudar de fato, né? Tinha um cursinho presencial na minha cidade e eu me matriculei nesse curso. O cursinho é o Exatas. Um forte abraço pro Edson, professor Edson, dono desse cursinho Exatas. Cara fantástico, incrível. Parabéns, Edson, pelo seu sucesso aí. E aí, eu me matriculei nesse cursinho, né? E aí eu ia. A princípio, eu ainda estava um pouco distraído. Eu vou gravar um vídeo aqui só falando sobre isso. Distração, procrastinação, inércia. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí eu errava um pouco o alvo, porque eu estava meio distraído. Às vezes não ia nas aulas e tal. E ficava ali. Então o primeiro ano todo foi praticamente assim. Depois eu comecei a focar mais. E aí quando sua nota começa a melhorar, quando você percebe que caramba, olha só, eu estou conseguindo alcançar algumas disciplinas, você começa a acreditar que é possível. Então, olha só, você só começa a ficar um pouco mais feliz, a acreditar que aquela decisão que você tomou, ela pode ser alcançada quando você começa a trabalhar em prol do seu objetivo, do seu grande sonho, tá certo? Então, quando eu comecei a ver que eu estava passando, que eu estava conseguindo bolsa para outras faculdades, como eu falei, enfermagem, farmácia, odontologia, medicina veterinária, eu falei, cara, se eu esforçar um pouquinho mais, se eu estudar um pouquinho mais, pode ser que eu consiga, né? Então isso começou a me animar ainda mais. E é isso, você precisa, é um trabalho que vai sendo feito, né, de degrau a degrau, até que você chegue lá. O que não pode? Abandonar no meio do caminho é que não dá. Um sonho você nunca abandona um sonho. Se aquele sonho está no teu coração, é porque Deus te escolheu para aquilo. Então, se Deus colocou no seu coração o sonho de estudar medicina, por exemplo, você precisa ir em busca desse sonho, tá certo? E eu quero aqui finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, com um pensamento que é o seguinte: você precisa se comprometer com o seu sonho, porque esse sonho é seu. E por mais que pessoas ao seu redor te incentivem, que te dê palavras de incentivo, que te ajudem, pegue na sua mão, o sonho é seu. A pessoa pode pegar na sua mão e tentar lhe puxar. Se você não caminhar em prol do seu sonho, ela não consegue te levar. Então você precisa se comprometer com a sua decisão e com o seu sonho. Faça isso. Tome sua decisão. Comece a trabalhar em prol dela. Veja que você vai acreditar. Veja que é possível. Não perde o foco. Não distrai. E você vai vencer. E você vai conseguir.
Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fica aqui com a gente. Fique com a gente. Curte esse vídeo, compartilha, manda para alguém aí que tem o sonho de fazer medicina, que já pensou, tá certo? Envia aí. Wesley, Sonho Med é possível. Todo sonho tem que ser realizado. Um forte abraço para você.